Meu nome é Yamalui Kuikuru Meinaco, eu pertenço aos dois etnias, Kuikuru e Meinaco, no território indígena do Xingu. Então, eu sou pesquisador indígena, sempre me dediquei como pesquisador e até que eu consegui escrever o livro do meu avô, porque meu avô foi um grande herói do Xingu. Graças a ele, estamos lá no Xingu, a terra está demarcada. Então, por isso que escrevi o livro dele. Então, agora eu ganhei a bolsa do Instituto Moreira Salles. É uma grande honra que estou aqui no Instituto Moreira Salles. É um sonho que eu tinha, que eu estou realizando aqui agora. Então, eu acompanhei os pesquisadores não indígenas na aldeia e até me viciei nas pesquisas. Eu sou historiador. Eu nasci, quando eu cresci junto com meu avô, contando história. Até 15 anos já vira historiador, né? Diferente do branco, para virar o historiador, ele tem que fazer a faculdade. Mas índio não, índio já vem com tudo. Já vem com histórias, quando completa até 20 anos já tem tudo, as histórias, né? Eu sou cantor tradicional, não cantor igual os cantos sertanejos, essas coisas, não. É o ritual mesmo, tá? E agradeço a presença de todo mundo que estão no Instituto Moreira Salles. Agradeço a presença do meu cunhado aqui, o cacique da minha aldeia, que está aqui com a gente. Ele é o novo cacique, o pai já está se aposentando, e o cunhado que vai comandar. Tá? Então, o título da minha pesquisa, que está aí, em Ilangorutó, que é as fotos dos antigos, do nosso antepassado. Tá? Quando eu recebi essas fotos antigas, fiquei muito contente de ver as pessoas que eu não conhecia através da fotografia. Acabei conhecendo as fotos antigas das pessoas e, mais importante, das aldeias. Muitas vezes eu vejo as fotos, não tem descrição, não tem o nome das pessoas. Fica tal nome de povo e não tem o nome. Quem era essa pessoa? Então, o meu objetivo é chegar nesse ponto e descrever reconhecimento das pessoas. E por isso que eu entrei nessa pesquisa. Como aconteceu na minha pesquisa, meu particular, onde eu encontrei meu avô, onde ele foi chamado de Camaiurá, índio Camaiurá, não tem nada a ver. E não tinha Camaiurá nessa foto. Aí eu corrigi. Essa foto eu encontrei no Museu Antropológico do UFG de Goiânia. Então, o índio precisa entrar nesse trabalho para ajudar os brancos, já que o branco preservou as fotos, precisa índio também para fazer reconhecimento e descrição, aí que vai chamar a atenção das pessoas. Tá? Isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Isso aqui. Você quer passar? Eu vou passar. Apontando para cada um. Isso.
Passei duas. Passei É ao três. contrário, ao contrário. É a cerca, é a outra cerca. Isso. Então, quando eu comecei a entrar, mergulhar nas pesquisas, né, eu peguei quase 500 fotos no acervo do Instituto Moreira Salles, e aí vem vários povos, né? Povo Cuicuro, povo de Aualapiti, Merinaco, Awiti, Camaiurá, Uaurá. Tudo que estão no foto, e ali estavam os outros povos diferentes. Para eu realizar meu trabalho, eu precisava algumas transportes, né? Mas como sempre eu mesmo me viro, eu peguei meu motocicleta. Lá no Xingu, motocicleta é bom de andar. Então aqui eu estou saindo bem cedo para chegar na outra aldeia, para mostrar fotos e para ter reconhecimento daquele povo. Aqui eu estou saindo antes de sol nascer e indo para a região do povo Camaiurá e Uaurá. Vai. Agora é o que você estava usando, é a outra cerca. Isso. Ah, não, passa. Isso. Então, dentro do Xingu tem vários rios para atravessar. Então, aqui eu cheguei num ponto de travessia. Esse é o rio Curizevo. Do outro lado vai ser outra região das outras aldeias. Essa pessoa aqui é meu tio. Meu tio chama Jacalo, uma das lideranças do povo Cuicuro, o filho do Narro, meu avô. Esse é o cara mesmo que conheceu todos os xinguanos no tempo dele, porque eles andaram várias aldeias quando ele era jovem. Andou com o pai e andou nas aldeias, né, outras aldeias. Então, por isso que ele conhece muitas pessoas xinguanos. Então, com ele que eu fiz trabalho para reconhecimento das pessoas. Graças a eles, a gente reconheceu quase todas as fotos, né? Que eu tenho 500 fotos. Ele emocionou muito, porque apareceu a aldeia antiga do povo do Cuicuro. Ele emocionou, onde ele andou, quando era criança, andava, o lugar que ele passava. Aí ele ficou emocionado mesmo. Tá? Ele é o conhecedor da história, ele é flautista, tocador de flauta, que chama jacuí, uma flauta sagrado, que fica, essa flauta fica no meio da aldeia, na casa dos homens. Somente o homem pode ver e as mulheradas não. Só pode escutar o som. Então essa flauta é muito sagrada para nós. Ele é o tocador dessa flauta. E tá aí, o Jacalo, o nome dele. Então aqui, nessa imagem aqui, eu cheguei na aldeia Uaurá, a aldeia povo Uaurá, porque o branco denominou eles Uaurá. O nome certo mesmo é Uauja. Então, eu fui atrás desse senhor, já tem 90 anos já. Ele, mais velho do povo Uauja, eu gosto de falar Uauja agora,
Tá, vocês podem falar depois. Então, ele não reconheceu mais, sabe? Quando está mais velho assim, não conhece mais as pessoas, não lembra mais. Aí, quando eu cheguei aqui, mostrei para ele e falei para ele, eu vim aqui para você me falar quem estão nessas fotos, né? Ele está tentando olhar, nada. Aí daqui a pouco ele falou, sobrinho, me chamou de sobrinho. Sobrinho, quem é que está na foto? Né? Eu falei, eu que vim atrás de você e você está me perguntando agora. Né? Foi engraçado lá, né? Então, tudo foto do Aurá que eu estou mostrando para ele. Essa senhora aqui é a esposa dele. Aqui os povos Cuicuro. Eles são conhecedores de histórias, só que quando viram as fotos antigas eles não reconheceram. Aí ficaram com dúvida. Aí não falaram aqui. Tem um ancião lá mais velho, ele reconheceu algumas, não todos, não como o meu tio Jacalo. Aqui a aldeia Larratua é original aldeia do povo Cuicuro. Lá que o povo, nesse tempo que Orlando chegou, ele estava nesse. Aí depois o povo Cuicuro foi transferido pelo branco para a aldeia Ipates. Aí alguns tempos, esses grupos aí, irmãos, voltaram a abrir de novo a aldeia original. Então aqui, povo de Aualapiti. O povo de Aualapiti quase não tem mais ancião. Só mais novos que estão lá. Os anciões já faleceram. Então, aqui é o neto do grande cacique Canato, grande personagem do Xingu também, na época do meu avô Narro. Então, o neto está reconhecendo o vovô aqui. Aqui é a aldeia de Aualapiti, os rapaziadas todos de Aualapiti. Estão vendo todos fotografia dos avós, da família, tudo. Então, estão aqui. E imagina, eles, né, não reconhecem mais, porque são novos, né, da minha geração. Aí os mais velhos não tem mais, assim, já morreram faz tempo. Então, depois que eu trabalhei reconhecendo as fotos, eu entreguei as fotos para cada etnia, Camaiurá, né? Aqui eu estou entregando foto dos Camaiurás antigos para esse homem aqui, o Camaiurá, que está do meu lado. Ele não viu o pai. O pai faleceu quando era bebê. Ele não viu. Através da fotografia, ele conhecendo. Aí eu estou deixando foto para ele guardar. Que saiu contente, conheceu o pai. Ele falou que se não tivesse fotografia assim, ele não conhecia o pai. Continuaria sem conhecer o pai. Aqui é a minha aldeia, a aldeia Ipates, centro da minha aldeia. Aqui é minha aldeia também, durante ritual de Quarupi. Ritual de Quarupi é homenagem
o cacique morto, as lideranças nas aldeias. Quando lideranças importantes morrem na aldeia, a gente homenageia depois de um ano, festa que chama Quarupi. Então, tem 9 etnias que têm essa cultura no Xingu. Durante a festa, todo mundo convidado na aldeia. Vai ter a dança e no final da festa é a luta uca-uca. Aí aproveitei entregar as fotos. Aqui eu estou entregando para o povo Uaúja. A maioria dos Uaúja não reconhecerá as fotos, né? Os antigos. Mas quando o Jacalo reconheceu, eu fiquei anotando atrás da foto. Isso ajudou a família. Então, todas essas fotos que eu estou deixando, cada família vai guardar a fotografia do seu parente. Isso que é meu objetivo. O lado direita, entregando para Jaulapiti, povo de Jaulapiti. Ele é o cacique novo do Jaulapiti, igual o cunhado aqui, novo. Ele é o neto do Canato e do Sariruá. À esquerda é o povo Aweti. Então, nessa foto, esse Aweti encontrou o avô dele. Ele viu o avô na fotografia. Então, durante a festa Quarupi, todo mundo fica desse jeito. Pintados, assim. Essas pessoas que estão recebendo as fotografias são os chefes, o chefe da turma. Então, chegamos aqui na fotografia antiga. O lado direita tem um cuicuro, essa cuicuro antiga, foto de Henri Baló. Tem uma moça aqui que o povo cuicuro, uma mulher reconheceu. Essa mulher que chama Canoá. Aí quando se tornou adulta, e o branco levou para a cidade. E nunca mais voltou. Ficou na cidade, não sei como é que não sei aonde está agora. Então, a história nos deixou muito triste que não voltou essa moça, que o branco levou. Não sei se, eu acho que a gente saía faz tempo, mais para tratamento de saúde. Talvez, eu não tenho certeza porque que foi levado para lá. E a minha pesquisa vai continuar. O lado esquerda, tem uma senhora lá, perto do tacho de fazer beiju tapioca. O menino lá do lado atrás dela, e tem um menino que está vendo o branco aqui. Então, desse jeito, a casa do nosso povo era antigamente assim, né? Mas atualmente a gente estava modernizando as nossas casas. Aqui adentro, aqui é o rede que vocês estão vendo, onde a gente dorme. Até agora a gente dorme na rede. Tá? Essa é a cultura mesmo. Ué? Tá. Isso aqui mesmo? Isso aqui eu passei 2? Não. Acho que não. Então,
aqui é a fotografia do povo Waúja, onde o nome foi reconhecido, Mayucuta, nome dessa pessoa que está do lado direito. Mayucuta, o povo Waúja. Ele está usando roupa que o branco deu para ele, e é o boné de lá? Como é que chama aquele branco, chama aquele lá? Boné ou chapéu? Nesse caso, chapéu, né? É um chapéu ali. É. Então, ele, o povo Waúja, ele veio se encontrar com o branco. Quando o branco chegava, todo mundo ia lá encontrar com ele para pedir as coisas, né? Materiais de ferramentas, faca, facão, anzol, linhas e outras coisas. Aqui estão na beira do rio. Está aí o nome das pessoas, né? Mayucuta, que tá aqui, Mayushika, que é uma pessoa que está atrás dele. Então, assim que o povo deles reconhecendo as pessoas. Então, Mayucuta, essa pessoa está usando bracelete de algodão. O bracelete é um enfeite, e para ficar forte também, musculoso, assim, né? Do jeito que ele está. Então, essa moça chama Yanaku, filha do cacique Kalapalo Sarari. Sarari é o grande personagem do filme Xingu, né? Que ela chama Izakiri, né? Izakiri, que o branco pronunciou errado. O nome certo é Sarari. Então, está amamentando a filha, e ela é a esposa de uma pessoa que é avó do cunhado que está aí. Assim que a gente, através dessa imagem, está ficando bonito para nós essa história. Mas, ao mesmo tempo, essa mulher foi roubada há alguns tempos, e o relacionamento terminou. Então, o nome do avô, agora o cunhado está herdando esse nome que ele vai falar. A pititiga que cai. É isso. O nome isso, que eu não posso chamar o nome do cunhado pelo respeito, que a nossa cultura, eu não posso chamar cunhado e sogra, sogro, tá? Então, o Tarruaki, o homem, Kalapalo, quando o xinguano casa com outra etnia, e o homem da etnia fica com inveja, esse homem acabou roubando. É uma polêmica a história. E está usando colares, né? Colares de miçanga que o branco levou. Engraçado, né? Que na foto do Erimbalô não apareceu foto do Kalapalo, aonde eles chegaram primeiro. Primeiro contato do branco com os xinguanos, com o povo Kalapalo. Só tem ela aqui, em vez de aparecer mais o pai, Sarari e outros, né? E o meu avô Narro também, que foi um grande personagem na chegada dos Vilas Boas. Não tem. Opa. Aqui, né? Então, aqui é a aldeia povo Cuicuro, que eles chamavam de Taquinhampe, onde foi cavado, onde foi aterraram à beira da lagoa, para eles abrirem uma aldeia.
Então, o lado direita está quem está em pé é o cantor. Essa festa que chama, conhecido na nossa língua chama Undurre Recuo, que é mais conhecido Tauarawanã. O que está em pé com o chocalho na mão é o cantor. É o nome dele Hopi, é o cacique da aldeia cantando. Mesmo tempo ele era pajé. Tá. E o que está sentado é a pessoa que está batendo tambor de bambu, para fazer som na batida do som, para as pessoas dançarem em volta. Até que percebi, o pé do cantor está com chinelo, o pé do cantor. Aí, depois que eu pesquisei, aí falaram que eles foram no SPI, em Simões Lopes, na região dos Bacairi, onde eles viram os chinelos. Aí eles pegaram um pneu velho e trouxeram para a aldeia. Então o cacique, fez de chinelo para ele, de pneu velho de caminhão. Olha o pé dele aqui. Aí depois fez para outras pessoas, deu para todo mundo o pneu velho. A imagem à esquerda tem um dançarino de Tauarawanã. Ele está abrindo o braço e colocou uma folha como a regra do ritual. Ele está usando saia feito de folha de buriti. Tem 2 dançarinos cantando no meio da aldeia. E o cacique que está aqui é o mesmo que está lá. Tá? Então, aqui são os líderes, povo de Awalapiti. Aqui, o lado à direita, Sariruá, nome dele. Sariruá, grande cacique do povo de Awalapiti. E o outro lá, irmão mais novo, que é Canato. Eles estão usando o cinto de colar de caramujo. É uma joia do povo xinguanos. O irmão mais velho está usando 2 e o irmão mais novo está usando uma. Aqui, eles estão se arranhando. Nós temos arranhadeira, arranhar no braço, nos corpos, e feito de dente de peixe cachorrinho. Arranhar é para purificar o sangue. Arranhar onde tem o dor, para tratamento de saúde. A arranhadeira serve para isso, tá? No momento que eles estão aqui, eles estão se arranhando para ficar forte, para passar remédio fortificante antes de lutar. É isso que eles estão preparando. Aqui a aldeia, o povo de Awalapiti, bem antes da chegada dos Vilas Boas, eles perderam o cacique. O outro povo, que chama Aweti, matou o avô desse aqui, avô deles, não, o pai desses irmãos. Então, enquanto esses irmãos, eu acho que eles tinham 5, 6 anos. Então, eles ficaram órfãos, até que tinha um parente na aldeia Cuicuro, ele foi lá e pegar esses meninos.
eles foram criados na aldeia no Cuicuro, aldeia do povo Cuicuro, e eles cresceram lá até se tornarem adultos. Quando eles se tornaram adultos, aí eles começaram a se sentir que não são um povo Cuicuro. Aí então eles falaram, não, vamos sair daqui. Aí saíram da aldeia do povo Cuicuro e abriram a aldeia para eles. Aí quando Vilas Boas chegou, aí ele começou juntar o povo de Aulapiti. Aí Vilas Boas conseguiu juntar todo mundo, porque quando o cacique foi assassinado, eles se espalharam. Quase foi extinto. Mas, graças a Vilas Boas, já tem a aldeia de Aulapiti recuperado. Mas a língua deles que eles perderam. Eu acho que 3 pessoas agora que falam a língua de Aulapiti. A maioria fala na minha língua Cuicuro, Camaiurá, Uauja. Então, está assim, está em risco de extinção de língua. Eu acho que os meninos que estão estudando agora, eu acho que vão recuperar, estou torcendo. Tá? Aquela casa lá, casa que eles construíram, cobertura é palha de buriti. Aqui é o povo Cuicuro, os antigos. Está tudo aqui, as lideranças. Um que está aqui, essa fotão aqui, o tio-avô do cunhado. Esse aqui. O que está no meio aqui, com o colar, era cacique da aldeia nessa época. Eles estão usando o colar de caramujo do rio, mais valioso dos xinguanos, que hoje quase está extinto. Na minha aldeia só o cunhado tem, e o resto não tem. Só que a gente tem colar de caramujo da terra, caracol da terra. E do rio, que era valioso, era mais difícil. Então, no momento, estão no centro da aldeia. Eles estão usando tornozeleira de embira, é um enfeite para eles. E então, esse povo Cuicuro. Tá? Então, aqui, a aldeia Camaiurá. A aldeia Camaiurá, durante ritual de Quarupi, no final, depois de terminar a luta, aí os jovens, né, o rapaz novo, a partir de 15, 16 anos, eles estão levando castanha de piqui para o chefe dos convidados. É uma cultura assim de respeito, tá? Um respeitoso. E aqui que eu vi os jovens estão levando castanha para o cacique os convidados. Hoje em dia nunca mais vi, só nessa foto que eu vi. Normalmente agora quem leva castanha é as mulheradas de 12, 13 anos, quem está na reclusa. Nós do Xingu, do Alto Xingu, quando primeira menstruação, a mulher fica presa.
fica 1, 2 anos. Quando acontece Quarupi, aí o dono do Quarupi chama ela para levar a castanha para o chefe, com respeito. Então aqui, bem no passado, eu vi aqui, muito interessante para mim. Eu pensava que só as mulheradas que levam. Mas e aqui foto me chamou muita atenção. Aí eu falei, tem que resgatar essa história, tem que fazer. Então, está tudo aqui, o nome das pessoas que estão no foto. Isso que o pessoal está gostando. Porque quando você está aqui, quando os xinguanos vão ver aqui, eles vão falar, esse aqui é meu parente, meu avô. Isso que é importante para mim, mostrar fotos antigas das pessoas. Todo mundo está usando cinto de algodão, colar de caramujo do Rio. Eles só tem colar de caramujo do Rio nesse tempo. Hoje em dia não tem mais. A maioria está usando colar de caramujo da terra. Que eles, né, no tempo deles, eles caçavam no rio. Aí na minha aldeia, o último foi ano de 1980, que é onde uma pessoa foi picado de cobra do rio. Aí depois que o povo parou de caçar esse caramujo do rio. Muitas pessoas falam que ainda tem, temos que procurar. Mas a gente está usando o colar de caramujo da terra. Direito aqui, tem 2 pessoas de Aualapiti. Então, o de Aualapiti, que está segurando o cinto lá, é o Canato. Ele está homenageando o irmão dele. O irmão faleceu. Depois de 1 ano, ele está homenageando o irmão dele. Eu acho que bem na hora que estava acontecendo, o Vilas Boas chegou. Os Vilas Boas chegaram. Eles estão inventando o tronco. O tronco representa o cacique morto. Tá? E no meio tem o cacique Sariruá. Ele está pintando o tronco de Quarupi. Ele está usando uma pintura de sovaco do borboleta, que hoje em dia raramente eu vejo. Não sei, acho que o povo não quer mais fazer ou não sabe, né? Então, no último foto lá, as pessoas, né? Lá no chão tem um peixe com beiju, pirão de peixe. É um tipo pagamento para as pessoas que estão enfeitando o tronco. Quando a gente trabalha assim no ritual, a gente sempre ser pago com as comidas, com peixe e mingau. Então aqui, Quarupi está tudo enfeitados. O lado direito aqui, o chefe, o cacique, mesmo tempo ele é o pajé, ele está tomando o charuto dele, o fumo dele, para acalmar o tronco. O tronco de Quarupi tem o dono, o espírito. Se o pajé não iria acalmar, e o espírito faz mal para pessoas que está do lado. Então, o pajé precisa fumar lá, como se fosse dando
mingau para o dono. Está tudo aqui, enfeitado. Tem outro pajé lá também. Tá. Essa aldeia chama Amacapuco. Aí chegou a noite, a família começa a tocar a fogueira do lado do tronco de Quarupi, porque daqui a pouco os convidados da outra aldeia, né, que vai participar essa festa, eles ficam num acampamento na beira da aldeia. Aí quando chega às 7 horas, o convidador, aquele que leva mensagem, ele vai lá chamar os convidados para se apresentarem no meio da aldeia. Aí eles fazem uma roda assim e dançam. Quando termina a dança, eles pegam a lenha que está acendendo aqui. Todo mundo pega a lenha e leva no acampamento e para eles tocarem fogueira lá. Tem 2 cantores atrás do tronco. Quando convidados chegam, aí os cantores começam a dançar. Cantar. O lado direito, o cantor lá é meu parente, meu tio-avô, tio do meu pai. Até eu conheci ele. Eu não precisei mais velho, que eu conhecia muito bem ele. Aqui o cacique Acussá Meinaco, Ayuruá, nome dele também. Ele está sentado na aldeia com arma eu acho que esse é o carabina mesmo, que ele está usando. Os caciques que recebiam mais armas, né, nesse tempo. Não é qualquer um que recebia os caciques. Por isso que ele está com arma. Eu acho que o branco chegou lá e procurou o cacique, aí deu presente para ele. Então aqui é continuação de Quarupi. Essa aqui, o meu tio-avô, tio do meu pai, eu reconheci ele. Ele é o coordenador da festa. Então, o coordenador, o trabalho que o coordenador faz, ele enfeita a família do homenageado que está de luto. O tio-avô está com tesoura na mão e vai cortar o cabelo do cara lá, porque para ele sair de luto. Ele ficou 1 ano de luto, por falecimento do parente. Quando chega a festa Quarupi, ele vai ser pintado, tudo enfeitado para sair de luto. Assim ele volta à vida normal. Aqui é a aldeia Camaiurá. Tem 2 mensageiros na aldeia Camaiurá, mensageiro do povo de Aulapiti. Então, eles vieram convidar o povo Camaiurá. Enquanto isso, os 2 Camaiurá lá estão tocando flauta, a tanga, uruá, que é conhecido. Então, uma casa está em construção, os 2 brancos estão vendo,
O lado direito, sentado aqui de costa, é um chefe. Eu reconheci pelo que ele tem arma de fogo. Então, daqui a pouco, o cacique de lá vai receber eles, os mensageiros, que eles vão tratar, como é que vai ser a ida para a festa. Assim que eles combinarem tudo, e no outro dia, o povo Camaiuró vai para a festa Guarupi. Faltou o Pequi. Onde Pequi? Vai passando. Lembra? Pulou o Pequi. Pulei? Pulou. Mas como é que coloca? Você tem que ir passando. Oi? Oi? Não, o Pequi. Ah, tá. Oi, a cabine. Colocar a tela inteira. Ou ir passando, por favor. Não sei onde vocês estão. Você não está conseguindo passar? Não, Pode passar? não, porque essa é outra cartela, eles mudaram. É colocar de novo a apresentação, por favor. Isso. Aí agora você vai passando para frente, isso, até chegar ao Pequi. Vai, passa devagar. Eu não vi. Aqui. Então, aqui, nessa imagem que vocês estão vendo, é o armazenamento de uma comida, como é que o povo xinguanos armazena. É uma fruta que chama pequi. Não sei se alguém já viu fruta pequi. Então, época de pequi é no mês de setembro até dezembro. Então, durante nesse tempo, a gente fica colhendo e a gente, para tirar polpa, tem que cozinhar, as mulheradas que tiram a polpa e guarda num cesto. E para armazenar, você tem que levar na beira do rio, dentro do rio, ou você enterra dentro da terra. As imagens que vocês estão vendo, que ele está tirando, que ele armazenou há alguns tempos lá. Alguns meses depois ele está tirando. Então, um pequi é uma fruta. Na história do pequi, era uma transformação do jacaré morto. O jacaré namorava uma pessoa, como o nosso povo, até que o marido descobriu, aí matou o jacaré. Aí as mulheradas enterraram o jacaré na terra. Alguns tempos depois, quando visitaram a sepultura e viram um broto lá, aí falaram: o que está acontecendo, né? O que está brotando aqui? Mas de repente saiu uma fruta do pequi. Então, o nosso Criador, Sol e Lua, essas mulheradas, ex-namorada do jacaré, tinham dúvida aonde que o polpa do pequi pode ser armazenado. Aí chamaram o Sol e Lua, nosso ancestral. Aí falou: a gente está com dúvida, onde que nós vamos armazenar a polpa do pequi? Aí o Sol perguntou: de onde que o jacaré vinha namorar com vocês? Aí as mulheradas responderam: eles saíam do rio para namorar com a gente. Então leva o pequi dentro do rio. Então, por isso que está armazenamento do pequi dentro da água. E, no fundo, dentro da terra também. Mas hoje mudou. A nova tecnologia chegou muito. E quando
Quando eu cresci, eu vi Pequi assim. E agora eu tenho 41 anos e não estamos levando mais Pequi para o Rio. Estamos colocando no freezer agora. Fica mais novo do que ficar no Rio. Então, essa história que eu tenho, mas tem muito fotos, né? Apenas estou resumindo aqui e não dá para falar de tudo. Então, essa minha pesquisa foi assim, pelo reconhecimento, descrição, mas eu quero contar mais história que vocês estão vendo aqui. Eu só coloquei só Pequi, mas a descrição tem que contar como eu contei, o jacaré namorava, tem que contar. Então é isso que eu quero continuar contando, essa história para nós, para o branco, que muitas vezes o branco veja assim. Eliana mesmo, quando eu falei para ela, e ela falou, eu não sabia, só estou vendo só a pessoa, parece que não está fazendo nada, mas tem coisa lá. Então, assim que foi a minha pesquisa, pela primeira vez na minha experiência de pesquisa, e agora eu estou vendo a pesquisa de vocês que branco, né? Que sabe pesquisar mais do que eu. O índio sempre foi depois, mas aqui eu aprendi com vocês muito e eu vou continuar aprendendo e chegar no nível de vocês como branco que eu falo. E que bom que eu estou aqui também. Eu sou fã de Edson Caiapó e sempre admirei ele e sempre queria ser igual a ele, mas parece que eu estou chegando o que ele está fazendo, né? Mas agora eu falei para ele, né? Eu já virei o seu fã, agora que eu quero que você vire meu fã também. Então é isso, né? Agradeço muito de coração, Instituto Moreira Salles, pelo que deu essa oportunidade para mim. Muitas pessoas estão lutando para chegar aqui, não é todo mundo que chega. E eu vou continuar trabalhando e pesquisando e escrevendo no livro. Então, obrigado pela atenção de vocês. Tudo de bom para cada um de vocês. Então, deixo aqui meu abraço para todo mundo. Valeu. Sua pesquisa, porque eu tive o privilégio de acompanhar, né, e de dialogar com você ao longo desse processo. E realmente para mim, quando o Yamalui começou a falar assim nos primeiros contatos, né, quando a gente ampliou as imagens para ele levar, foi uma revelação, assim, foi realmente incrível quando ele começou a falar das imagens e o que a gente falava, a descrição que nós dávamos, justamente nessa do Pequi, homem com cesto no rio, né, e tal. Ele foi construindo assim camadas e camadas de conhecimento, né, que somente ele, né, podia ter, e o povo dele e os povos xinguanos, sobre isso, que mostrou que realmente, né, essas imagens elas têm que ser realmente, né, lidas, trabalhadas e retornadas a esses povos, né? Porque assim, o que ele já fez com essas 500 imagens que levou, né, e que descreveu, já transforma completamente, né, nosso conhecimento, nossa possibilidade, né, também de difundir essas imagens de um outro lugar, de uma outra forma. Então, o que a gente tem falado, né, que
essas imagens dão, né? Essa narrativa do Pequi, por exemplo, é incrível, né? Como você, a partir de uma imagem que parecia né, um ato qualquer, né, um ato costumeiro, né, de cotidiano, você chega a uma cosmologia, né? Se você constrói, né, isso eu acho fundamental, né, no seu trabalho, né, essa doação, porque foi um trabalho muito árduo também, né? Quer dizer, e eu queria te perguntar essa relação, como você viu essa transformação, Yamalui, assim, né? Tem muita coisa que não existe mais, né? Você está falando de um passado, você está vendo imagens referentes a um passado, né? Que tenha muita coisa presente, porque vocês, né, justamente nesse processo da Marcha para o Oeste, o Parque do Xingu, né, nasceu, né, a partir desse processo. Então, essa construção para preservar, né, relativamente, né, essas culturas de uma maneira, entre elas, né, quer dizer, teve todas as violências possíveis, mas, ao mesmo tempo, hoje, eu acho que a gente, né, hoje o Parque do Xingu é uma realidade positiva, né, em termos culturais, em termos, né, dos povos que vivem ali, né? Então, como você vê, como que é para você e para as pessoas que você mostrou, essa ideia dessa transformação, sabe? De você olhar, né, esse passado, você olhar o presente, você ver aquilo que não está mais, é para ser resgatado, aquilo que não está mais, porque realmente não nos interessa, tenho essa curiosidade de entender, né, como é a relação com esse passado que já não existe mais. Sim. Então, tem coisa que a gente não sabe mais fazer, então está indo para o extinto. Eu acho que por falta de interesse, o colar de caramujo do Rio é um desafio grande para chegar lá. Então, nós mesmos temos muito medo que uma vez a pessoa foi picada e depois nunca mais o pessoal caçou o caramujo do rio. Então agora ficou raro e algumas pessoas, nós estamos resgatando. Sabe, apareceu, eu esqueci de falar também do Tauarauaná, que hoje em dia a gente está dançando Tauarauaná e tinha um tipo véu, né? Tipo véu que eles usavam antigamente. Hoje a gente não usa mais. Não pela minha geração que aconteceu antes de mim. Quando eu vi essa foto, eu falei, então originalmente é assim mesmo. Então, muitas pessoas estão vendo e resgatando as coisas que foi no passado. Então, por isso que a gente sempre fala que vamos valorizar, resgatar a nossa cultura. Então, o canto, a arte, as pinturas, grafismos. Então, o grafismo a gente está usando no momento de qualquer jeito. O grafismo tinha uma regra. Grafismo de pintura, grafismo do cacique, só o cacique vai usar aquela pintura de grafismo. Tem um grafismo que não era do cacique, então todo mundo tem que usar. Então tem várias pinturas, né, que a gente viu aqui e estamos recuperando através dessa imagem e vamos chegar lá, tá? Então, alguns estão indo no extinto, né? Que nem o cesto de armazenamento do Pequi. E este ano não vi mais. Acabou. Porque quando fica uns tempos no rio, fica estragando. Do que ficar. Hoje em dia
inventaram deixar o pequeno freezer e fica... E quando você toma alguns tempos, e fica igualzinho novo. Então, o pessoal está gostando muito. Então, eu vejo também, né? E essa cultura de fazer cesto, ninguém vai fazer mais. Aí temos que fazer para as novas gerações verem como é que era. Isso que eu quero resgatar também. O que foi extinto, tem que resgatar agora para a nova geração verem. O pilão para aonde pessoas faziam o massa de mandioca, o pilão não tem mais. Massa de mandioca ninguém está consumindo e agora só polvilho. Então, essas coisas que está no equilíbrio, né? Alguns estão indo para a extinção, alguns está resgatado, assim vai indo. Então, a nossa luta agora, como eu, pesquisador, e resgate cultural. Eu estou mais assim, por dentro de cantoria. Eu canto. E eu estou resgatando muito. E mostrar para os mais novos. Isso que é meu trabalho dentro da comunidade. Então, não sei. Olha, a gente já passou assim nosso tempo regulamentar, né? E daqui a pouco vai ter cinema, a gente não tem, né, realmente muito tempo. Se você houver alguma pergunta... Acho que a gente tem tempo de uma pergunta. Certo. Você responde. Bom, queria agradecer muito, né, a toda a pesquisa, né, realizada, e a Malui. E eu fiquei pensando um pouco numa questão que me parece que é impossível compreender, por exemplo, o trajeto do próprio fotógrafo naquele período sem a leitura, né, nos moldes em que o próprio Amalui faz. E dessa maneira, na verdade, também poder pensar um pouco, ou inferir, ou tentar compreender uma relação que acho que, pensando na palestra anterior, é interessante, importante, que é entender um pouco essa relação, aí pegando um pouco do ponto de vista do fotógrafo, que obviamente é sempre, né, quer dizer, normalmente um branco, alguém que está num contexto específico, mas que estabelece trajetórias, vínculos e, eventualmente, aproximações que não estão documentadas, né, nem por um depoimento com eles, etc., mas que, de um certo modo, essa leitura detalhada, né, vai dando uma dimensão de aproximações que a gente não conseguiria entender, né? E isso ajuda um pouco a pensar, quer dizer, a pensar um pouco essa complexidade, que eu acho que é um dado relevante, quer dizer, principalmente nesse contexto entre aquele que produz as imagens, um contexto que ele está, o contexto editorial, quer dizer, um pouco do... que é sempre uma questão que a gente também compreende um pouco nesse campo da comunicação, no contexto, né, quer dizer, da sociedade nossa, da comunicação e tal, onde... Então, eu estou dizendo isso para dizer que é muito importante, é uma dimensão que ela é fundamental e, ao mesmo tempo, ela também permite um certo... Eu imagino que você, na verdade, está construindo um mapeamento, por exemplo, no caso do Balot, muito compreensível, talvez, do que ele tenha produzido no detalhe, né? Que, para nós, na verdade, é uma leitura muito generalizada, impossível de compreender exatamente, né? Então, acho que isso... para dizer também que é uma contribuição até mesmo para esse sentido mesmo, né, de a gente poder entender melhor dessas trajetórias, né? Então, eu queria agradecer todas as leituras, porque sem essas leituras a gente realmente ficaria numa condição muito superficial, na verdade, né, como entidade, profissionais responsáveis pela salvaguarda desses acervos, mas que... Então, para agradecer profundamente, né, todos os trabalhos realizados no seminário.
sobre esse aspecto, né? Do ponto de vista nosso, responsáveis um pouco por essa preservação e guarda, mas, obviamente, ela é fundamentalmente algo que tem que ser construído conjuntamente e, principalmente, né, algo que pertence realmente aos povos originários, né? Desse aspecto, né, como cultura documentada nesses períodos, né, para as leituras críticas necessárias, para as informações, né, pertinentes, né, que estão ali, que, de certo modo, invisíveis aos nossos olhos, né, como né, brancos, enfim, né, nesse sentido. Tá, muito obrigado. Obrigado. Obrigada, Sérgio. Bom, eu acho que nosso tempo realmente já ultrapassou. Eu gostaria de agradecer muitíssimo as participações, né, de Gil, Tamires, Yamalui, Edson, Teuaxi, vocês também, né, a sua presença, e só esclarecer que ainda a gente não disponibilizou os 2 trabalhos da Bolsa, mas vão ser disponibilizados em breve, tanto no banco de teses, né, da Biblioteca de Fotografia do Instituto, como também no próprio site da Bolsa IMS de Pesquisa. Então, isso, muito breve, estarão disponíveis também para vocês na íntegra, tá? Muito obrigada. Obrigado. Bom, e agradecer também às Vânias pela interpretação de Libras, sempre com a gente. Obrigada.